Momento Senac, um podcast que chega até você com assuntos atuais sobre gestão, saúde, gastronomia, arte, tecnologia, comunicação, moda e beleza de forma leve, descontraída e direta. Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente, começando mais um Momento Senac. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu sou a Maria Letícia e hoje a gente vai abordar um assunto super necessário. Temos convidadas especialíssimas aqui hoje, né? Mas antes eu quero convidar você que nos ouve para conferir os nossos outros episódios também. A gente já falou sobre empreendedorismo digital, já fizemos um programa só sobre café, já falamos sobre inteligência artificial, Dia da Gastronomia Mineira também, sobre capacitismo. Enfim, já tratamos sobre vários conteúdos aqui que você pode acessar nas suas plataformas de streaming favoritas, tá bom? E você também fique à vontade para sugerir novos temas aqui para a gente conversar no nosso Momento Senac. Se você nos ouve pelo YouTube, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações sempre que a gente posta um conteúdo novo por aqui, tá bom? Bom, como eu falava no início, hoje a gente vai falar um assunto crucial na vida de qualquer estudante. A gente vai ter um bate-papo super legal aqui sobre estágio, né? E essa jornada profissional para o futuro. E sobre esse assunto, hoje eu converso com a Rafaele Souza, ela que é analista aqui do RH do Senac. Rafaele, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, tá bom? É jóia, muito obrigada também pelo convite, tá? Agradeço aí a oportunidade. Também participando aqui com a gente recebe a Glenda Ferreira, ela que é docente da área de desenvolvimento de novos negócios lá da Faculdade Senac de Contagem. Glenda, obrigada pela sua participação. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder participar. Bom, vou começar com a Rafaele, para a gente introduzir esse assunto aqui no Momento Senac. Rafaele, qual que é a importância dos programas de estágio nas organizações? Assim? Um programa de estágio bem estruturado, né? Qual que é o impacto que ele pode ter em uma empresa? Bom, o programa de estágio, ele é de suma importância, né? Ele, de fato, tem que ser bem estruturado, né? Pensar que não é só trazer o estagiário e colocar ele ali dentro do setor para trabalhar, não é isso, né? Então, o objetivo do programa de estágio é identificar novos talentos, contribuir com o desenvolvimento, né, daqueles profissionais. Também é uma oportunidade de preparar esses profissionais, né, com um perfil adequado para uma oportunidade futura. O estagiário, ele vem ali em busca de uma vivência, ele vem ali buscando uma experiência, então ele traz também uma oportunidade de renovação, de inovação, né, quando ele chega ali no setor, ele pode, como uma pessoa de fora, né, esse sangue novo entra ali, pode ver uma oportunidade de melhorar um processo, melhorar uma rotina. Então, eu entendo que esses são os principais objetivos, né, e as vantagens da gente ter um programa de estágio bem estruturado na instituição. E como é que vocês acreditam que a gente pode equilibrar o aprendizado dos estagiários com as necessidades da empresa? Como é que seria isso, Glenda? Bom, nós sabemos, né, que as empresas elas são grandes parceiras para a contribuição da prática dos estudantes, né? Nós na faculdade passamos a teoria, levamos a nossa experiência prática do nosso dia a dia, mas sem dúvida a oportunidade do estágio vai concretizar tudo o que a gente fala na sala de aula. E o que eu penso que a gente pode estar sempre melhorando essa parceria, sempre mesmo no alinhamento, na busca do perfil ideal, do estagiário que a organização busca para ela, e nós estamos cada vez mais atentos a todas essas mudanças de mercado, para nós trabalharmos também dentro da sala de aula o que está sendo necessário, o que está sendo demandado no mercado, para que os nossos alunos possam aproveitar mais oportunidades de mercado, de trabalho, e assim fazer uma grande contribuição também para a empresa, ser uma troca positiva para os dois lados. Entendi. Bom, eu acredito que um dos desafios mais frequentes, né, é a gente garantir que os estagiários recebam uma experiência de aprendizado significativa. Rafaele, de que forma que você acredita que a empresa pode ter certeza, né, se certificar que eles estão aprendendo realmente de forma prática? Eu acredito que primeiro é importante a gente definir as atribuições que aquele estagiário vai fazer, né? Definir quem da equipe vai ser responsável por passar essas atividades. É importante que a liderança imediata faça um acompanhamento de perto, né? Então, proporcione feedbacks construtivos, alinhar as expectativas do que a instituição espera, o que a área espera daquele estagiário, né? E também ouvir quais são as expectativas daquele estagiário dentro dessa oportunidade. Então, assim, oportunizar mesmo o aprendizado ativo por meio de práticas, né, de forma a engajá-los nos projetos da instituição, nesse sentido.
E uma coisa interessante, igual ela mesma disse, é sobre essa questão da liderança imediata acompanhar, não deixar o estagiário solto. Muitas vezes o estagiário fica solto dentro da organização e aí não dá para medir esse desempenho todo. Então, quando a gente trabalha com uma liderança acompanhando para verificar se ele está desenvolvendo o que realmente precisa ser desenvolvido, isso contribui muito, não só para ele, como também para a organização e para o projeto de estágio. Bom, os programas de estágio também podem ser uma fonte de recrutamento de talentos, né? Na opinião de vocês, quais as características que podem indicar que um estagiário tem potencial para ser contratado depois de terminar o programa? O que o gestor pode observar para avaliar os estagiários como futuros funcionários, na opinião de vocês? Eu vejo a própria qualidade do trabalho do estagiário, como ele está entregando esse trabalho, é um indicador que pode ajudar muito nessa orientação. Observar a iniciativa dele, a proatividade dele, a comunicação dele dentro da empresa, como que ele também resoluciona os problemas que foram dados para ele, como ele enxerga, como ele faz as entregas dele, a própria autoavaliação dele mesmo, a gente pode estar usando para poder medir isso, o cumprimento dos objetivos do estágio, se para aquilo que ele foi contratado ele está entregando, através de relatórios a gente consegue acompanhar, e também a gente consegue perceber como ele aceita os feedbacks, porque ele está no momento de aprendizado, então é possível que algumas vezes ele vai precisar ter alguns feedbacks. Então isso também pode nos ajudar nessa questão de mensurar como ele recebe um feedback de melhoria, já que ele está aprendendo, né? E ele está ali para aprender mais ainda. E uma outra coisa também é como que ele trabalha a parte dessa ética, do profissionalismo, de acordo com os objetivos organizacionais, para a gente ver como está sendo esse alinhamento da experiência dele. Eu acredito que sejam alguns pontos relevantes, alguns indicadores. Outros pontos também que a gente pode trazer como relevante, né, o alinhamento do estagiário com a cultura, né, com os valores da instituição, né, se ele apresenta ali características que apontam para o protagonismo, né, da sua própria carreira, se ele é interessado no aprendizado, né, no seu autodesenvolvimento. E mais uma vez reforça a importância do acompanhamento da liderança imediata. Então, ao longo do estágio, é importante que o gestor acompanhe, que o gestor dê feedback. Ele está no momento ali de aprendizado, então se ninguém dizer para ele, orientar se ele está fazendo algo errado, então ele precisa, né, ter o acompanhamento do gestor e também ser protagonista do seu desenvolvimento. E sobre os estudantes, na opinião de vocês, quais os principais erros que os alunos cometem na hora de buscar um estágio? Alguma dica para a gente tornar essa busca mais assertiva? Sim, às vezes o aluno ele busca o estágio muito preocupado com a remuneração. Sim. E às vezes isso pode ser um erro, porque às vezes ele está preparado para uma coisa, está buscando outra, que talvez ele ainda não esteja tão preparado. Então isso é uma coisa que tem que ser analisada. Outra coisa, buscar um estágio que tenha a ver com ele, né, dentro do que ele está buscando de desenvolvimento. Então isso também é algo que o aluno deveria ter essa percepção, se é isso mesmo que ele quer, se ele quer trabalhar nessa empresa, né? Então isso é importante. Uma outra coisa também é estudar a empresa antes de ir lá, né? Hoje a gente tem site, tem Instagram, tem LinkedIn, tem Google, a gente tem tantas coisas para estudar a empresa. É importante o aluno também entender a empresa, ver se o trabalho naquela empresa está alinhado com os valores, princípios que ele também busca. Então isso eu acho muito relevante. E ver mesmo esse feeling, porque quando nós vamos trabalhar numa determinada organização, é importante a gente também observar se o que ela busca é o que a gente busca, né? Combina. Então isso é muito importante e muito relevante. Eu gosto de sempre falar, né, para os candidatos, quando eu estou entrevistando, justamente isso. Eu falei assim, olha, o processo seletivo é uma via de mão dupla. Isso. Não é só a instituição que está avaliando o candidato, é o momento do candidato também avaliar a instituição. Avaliar a instituição, né? Avaliar a oportunidade que está sendo oferecida, avaliar as atribuições. Então, por exemplo, eu vou trabalhar dentro da área administrativa, mas ali nas atribuições está dizendo que eu vou fazer cobrança. Eu me identifico com essa atividade? Legal. Né? Então, assim, é o momento do candidato avaliar também toda aquela proposta que tem sido oferecido para ele, né? Porque, por isso que eu falo que é uma via de mão dupla, tem que estar bom para a empresa e bom para o candidato também. Sim. E como você mesmo disse agora sobre essa questão, para ver se realmente ele quer fazer cobrança, porque não é perfil dele, ele odeia cobrar, e a gente sabe que tem muitas pessoas que odeiam cobrar e às vezes vão ser contratadas para fazer estágio de cobrança. E não é que ele é ruim, é porque realmente ele está fazendo uma coisa que ele não tem nenhuma intimidade para fazer.
E às vezes ele aceita também pela preocupação, porque tem que entregar o estágio. Né? E hoje a gente vê que nós temos muitas empresas parceiras, temos muitas áreas para explorar no estágio, então tem muito o que explorar esse mercado. Então essa reflexão, ela é necessária, o aluno precisa fazer e buscar aquilo que ele vê que realmente é o que ele deseja. Ainda que no meio desse processo todo, ele pode descobrir que realmente ele gosta de cobrar e nem ele sabia. Claro que ele também pode se permitir, mas ter esse entendimento é importante. Porque às vezes também a gente chega numa empresa, você contrata um estagiário para fazer uma coisa e de repente você percebe um talento nele que ele serve para outra coisa, a gente move ele para o outro setor. E isso é legal, porque às vezes nem ele sabia que ele tinha um talento. Quantos profissionais, quantos estagiários, né, que a gente que entra ali e antes do final do contrato eles já são efetivados, justamente por isso, né, porque ele viu a oportunidade ali de autodesenvolvimento, o gestor viu ali um potencial e trouxe esse engajamento para ele, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar sempre no programa de estágio como dois pilares importantes, né? O acompanhamento do gestor ali de perto, no desenvolvimento, né? E o estagiário ali como protagonista, sabe? Não esperar a empresa, eu tô aqui, eu fui contratado para isso, então eu vou ficar aqui. Não, se eu vejo que eu posso ser útil em outro lugar, por que não explorar isso? Por que não deixar isso claro? Né? Se eu quero aprender mais, por que não falar? Né? Sim. E quais as dicas, gente? Quais as dicas para o aluno sair dali com boa formação e chances no mercado de trabalho? Como, afinal de contas, o estágio ele pode ser usado de forma proveitosa pelos alunos? O aluno já pode aproveitar a oportunidade de ser contratado na própria empresa. E o estagiário que entende isso e aprende isso, ele tem uma grande chance de ser contratado na própria empresa que ele está fazendo estágio. O que na maioria das vezes acontece. O próprio estagiário torna-se um funcionário da organização. Agora, se porventura ele não conseguir ser efetivado nessa organização por N motivos, às vezes não tem vaga, às vezes o objetivo era só mesmo fazer o estágio, a empresa não está contratando, o que eu acredito que ele deveria fazer é aproveite o máximo. Aproveite o máximo do aprendizado das tarefas, das atividades, aproveite o máximo de conviver com gestores, com outras pessoas, com outros setores, aproveitar o máximo dessa disciplina, nossa, agora tem que trabalhar, tem que chegar no horário, tem que sair no outro, né? Entender esse ambiente organizacional, como ele funciona, os seus desafios. Então, eu acredito que o aluno sempre tem que aproveitar a oportunidade. Se ele vai ser contratado ou não, faça o seu melhor e aproveite o máximo da organização. Porque, às vezes, você tem a oportunidade de trabalhar em grandes organizações que, mesmo que você não seja contratado, com o conhecimento que você sai de lá, te abre portas para outras empresas, outros lugares, e você já chega a fazer diferença. Porque você teve uma boa bagagem onde você fez o estágio. Então, isso é muito interessante. Então, sempre aproveita a oportunidade ao máximo. Bom, indo além da formação específica de cada área, quais as principais habilidades pessoais e de relacionamento que um aluno precisa se preocupar em desenvolver durante um estágio? Primeiro, trabalhar em equipe. Eu acho que isso é importantíssimo, o aluno ter essa oportunidade. Saber lidar com os conflitos, né? Aparecem muitos conflitos na organização, então aprender a lidar com os conflitos. Ser negociador, porque tem que negociar muitas vezes. Disciplina, comprometimento, visão sistêmica. Saber ouvir, isso também eu acho muito importante, eles desenvolvem isso também. Parceria e o próprio desenvolvimento pessoal mesmo, que a gente vê que isso acontece, a pessoa ela se torna melhor. Esses são alguns pontos que eu vejo. Eu entendo também que ter uma boa comunicação é importante, ser proativo, né, ser colaborativo, né? Então, eu acabei minha atividade, o que eu posso ajudar o outro ali, né, a fazer? Ter empatia, né? Você trouxe também do saber ouvir, né? Então, às vezes, eu vou receber, às vezes, um feedback, um retorno do meu trabalho que eu não vou gostar, assim, não tá legal, né? Mas o que eu vou fazer a partir desse retorno, né? Eu vou achar ruim e pronto, vou me fechar, ou eu vou ver esse feedback como oportunidade de desenvolvimento? Bom, o Senac Minas vai lançar o seu programa de estágio, né? Rafaele, como é que vai ser esse processo?
Isso mesmo, nós vamos lançar o nosso programa de estágio, né? Programa de estágio Senac Minas, com o objetivo aí de proporcionar aos estudantes aprendizado, desenvolvimento contínuo, né? Através das práticas alinhadas com a sua formação acadêmica, né? As vagas vão ser divulgadas em nossos canais de comunicação. Então, nós temos vagas tanto para estágio dos cursos técnicos, e aí vai ser exclusivo para estudante do Senac, né? Então, somente os alunos que estão cursando curso técnico no Senac pode se candidatar a essas oportunidades. E também vamos oferecer oportunidades de estágio também a nível de graduação. Isso aí vai ser extensivo a todas as instituições, tá? Então, a gente vai divulgar nos nossos canais de comunicação. Os interessados, né, eles vão se inscrever através do link que vai estar disponível lá, né? Então, a nossa equipe de recrutamento e seleção vai fazer inicialmente uma triagem, depois os aprovados vão passar por uma etapa coletiva, entrevista com o pessoal do recrutamento e seleção, entrevista com o gestor, tá? A previsão do início é 19 de fevereiro. E a gente tem projeção de carreira nesse programa? Qual o tempo de contratação? Inicialmente, né, vai ser um estágio de 12 meses, né, podendo ser renovado por mais 12 meses. Durante esse período, se ele tiver se destacar, né, surgir uma oportunidade efetiva, ele pode ser efetivado ou participar de algum processo seletivo interno dentro do Senac, desde que tenha completado 6 meses de estágio. Tem o apoio do Rede de Carreiras também, né? Temos o estagiário, o Rede de Carreira vai nos apoiar, né, os estagiários que não tiverem a oportunidade de ser efetivado no primeiro momento, né, através de indicando mesmo para outras instituições, né, para as outras oportunidades que estejam em aberto conosco. Quais são os benefícios oferecidos no nosso programa de estágio? Nós vamos oferecer uma bolsa de estágio, tá? Lembrando que nós temos estagiários, nós vamos contratar estagiários de 4 horas e para 6 horas, tá? E o valor da bolsa vai ser proporcional à sua carga horária. Além disso, nós vamos oferecer, né, o vale transporte, o seguro de vida, o vale alimentação ou refeição. Bom, quando eu fui criar esse roteiro, sempre antes das entrevistas e dos podcasts, né, eu criei um breve roteiro com algumas perguntas, né, o que a gente pode abordar para criar um direcionamento no programa. E aí eu fui no Google, aquelas perguntas prontas do Google, achei engraçado que tinha uma assim: como passar a entrevista de estágio? Como se isso fosse uma receita de bolo, né? E a resposta eram várias dicas que realmente são coerentes, né? Seja verdadeiro, vista-se adequadamente. E também falando sobre aquelas perguntas mais clichês que geralmente são feitas nessas ocasiões, né? Como você lida com a pressão? Por que eu deveria te contratar? E aí eu comecei a refletir muito sobre o assunto e acredito que a principal questão nesse momento é se conhecer. Parece muito simples, né? Mas para mim o principal é a gente saber quem a gente é. Porque se eu me conheço, eu consigo demonstrar o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de verdadeiro. E eu imagino que é isso que as empresas esperam, né? Eu queria a opinião de vocês sobre isso e queria aproveitar também para perguntar o que vocês diriam para um estudante que vai ter esse momento em breve, assim, da entrevista. Existe uma melhor maneira de se preparar? Como você disse, Letícia, faz todo sentido se conhecer. Isso é fundamental para tudo na vida, né? Quando a gente se conhece, a vida fica mais fácil. E na entrevista de emprego, 2 coisas que eu penso que assim, a pessoa não pode deixar passar batido. Primeiro, conhecer a empresa antes de ir para a entrevista. E segundo, saber quais são os seus pontos fortes. Sim. O que ele tem de bom, entendeu? Que pode somar para alcançar os objetivos daquela organização, para contribuir com aquela organização. E, claro, é importante também nós fazermos uma reflexão dos nossos pontos que a gente tem para melhorar. Né? Porque sempre a gente tem pontos para melhorar. Isso é um aprendizado contínuo para a nossa vida. Por quê? A partir do momento, quando você depara com uma pergunta na entrevista, e às vezes é algo que você não é o seu ponto forte, e aí é algo que você precisa melhorar, até para responder você tem uma cautela diferente para responder a entrevista e fica uma coisa verdadeira e uma coisa que você conquista. Então você está preparado para tudo isso, eu acho que é muito relevante. E principalmente porque numa entrevista você tem que vender seus pontos fortes.
entendeu? Tem que ficar muito claro no que você é bom e o que vai mudar naquela empresa quando ela te contratar, ainda que seja como estagiário. O que a empresa vai ganhar, né, com a sua que ela vai ganhar com a contratação? sua contratação, porque a pergunta é assim, o que eu vou ganhar com isso, né? E isso a gente tem que defender, porque numa entrevista, muitas vezes, você tem pouco tempo para você falar o essencial de você, para que você consiga criar um vínculo ali com aquele entrevistador. Que ele consiga falar assim, gostei dessa pessoa. É complexo isso também, né? Por exemplo, eu tenho que falar um defeito meu. Como é que eu vou falar um defeito meu pro entrevistador sem comprometer a minha entrevista? Exatamente. Eu tô chutando um defeito meu pra ele. Mas é por isso que é importante o autoconhecimento. Exatamente, Porque assim, quando você sabe o que você precisa desenvolver, você já pode trazer ali no momento da entrevista o que você tem feito para melhorar isso. Sim. Né? Sim. Então, assim, olha, eu sou uma pessoa que... Eu sou desorganizada, por exemplo, né? Não, mas eu tenho ali uma agenda com os meus compromissos. Eu listo todas as tarefas que eu preciso fazer e vou ticando ao longo que eu vou concluindo. Então, você vai trazendo ali, mostrando que você reconhece que você tem um ponto de desenvolvimento, mas que você está trabalhando para isso. Está evoluindo. Está evoluindo. Então, por isso que o autoconhecimento, de fato, é muito importante. E uma coisa que me ajudava muito nas entrevistas, e me ajuda, né, quando eu preciso até hoje, é ficar ali praticando o discurso, sabe? É ensaiar, é treinar. Perfeito. Tem que ensaiar. É ensaiar. Então, ali eu faço um escopo, um script ali das possíveis perguntas, né? Ou do que eu tenho que falar. Isso. E aí eu vou estudando, eu vou lendo, para eu começar a adquirir uma certa confiança e sair melhor no processo, na entrevista, sabe? Perfeito. Então, isso é importante. Uma dica valiosa aí. Isso, ninguém conta. Tá vendo, gente? Porque a Treinar próxima suas pergunta, o perguntas. treinamento nos leva até na imaginação. Você já se imagina no lugar. Sim. E por incrível que pareça, a gente ainda atrai. Muitas vezes, aquelas perguntas que você ficou treinando é a pergunta que o entrevistador Que faz. vai fazer. É incrível. Exatamente. É incrível. Bom, pegando um pouco o gancho, né? É claro que aqui a gente só vai apontar algumas coisas, porque é um assunto muito complexo, o autoconhecimento, mas quais dicas vocês dariam para a gente se conhecer melhor, para a gente fazer esse exercício, né, de autoconhecimento? Eu trabalho um pouco nessa área de autoconhecimento, com a inteligência emocional, e uma atividade que eu faço com os alunos é sempre pegar uma folha e ele anotar, fazer um círculo e ele anotar eu. Quem sou eu? E aí ele começa a puxar setas, falando tudo quem é ele. Por exemplo, eu sou uma pessoa bondosa, carinhosa, amável, inteligente, organizada, sou uma pessoa, por exemplo, nervosa, agitada. Põe tudo que você é, não mente nas suas características. Tanto aquelas características que são muito positivas, quanto aquelas características que são ponto de atenção. Ah, a pessoa totalmente estressada, é uma característica de ponto de atenção. Mas assume que você é estressada, entendeu? E aí, quando você faz, você coloca tudo na folha, você vai conseguir perceber claramente o que já está legal e você mantém, melhora, e o que você vai olhar e vai falar assim, bom, é bom ser estressada? Não. Então, eu vou pegar estressada e vou fazer um plano de ação. O que eu posso fazer para eu me tornar menos estressada? Porque a gente tem que fazer as coisas um dia de cada vez, um passo de cada vez. Então, o que eu faço para ser menos estressada? Me dá 10 motivos para eu ser menos estressada, ou 10 tarefas que eu vou passar a fazer que vai me ajudar a ser menos estressada. E começa a fazer. Você vai perceber que o seu estresse vai diminuindo. É como se você aprendesse a ser menos estressado. E vai chegar uma hora que você deixou de ser estressado. Você aprendeu a lidar com tudo isso. Aí você vai pegar outra característica que você precisa melhorar. Vai trabalhar ela. Isso sim, sempre um passo de cada vez, um dia de cada vez. Por quê? Se eu conseguir fazer um trabalho desse e eu melhorar 1% por dia, crescer 1% por dia, o que acontece? Em um ano, você teve uma mudança de 365%. Você deu uma guinada na sua vida. Eu acho importante também a gente começar a praticar a escuta. Ouvir o que o outro está nos dizendo, sabe? Então, às vezes, principalmente, a gente tem o costume de ouvir só aquilo que é bom, só aquilo que me convém, né? E aquilo que não me convém. E quando sei lá, meu marido, meu filho, meu pai me fala que eu estou tendo um comportamento que não é legal. Eu preciso saber ouvir, né, processar, ok? Por mais que, né, mas se estão me falando, não é à toa.
né? E fazer, e analisar, ter a autoanálise, né? E aí começar a perceber em quais momentos você tem esse comportamento. Bom, infelizmente, o Momento Senac vai ficando por aqui. Eu quero agradecer demais a presença de ambas aqui com a gente. Achei sensacional a nossa conversa. Queria agradecer você, Rafaele, por estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho, falar dessa temática que é tão importante, né? Principalmente para esses estudantes que têm o estágio com a oportunidade de transformar a sua vida, de iniciar uma carreira, né? Às vezes, naquela empresa ali que eles vão se tornar um grande profissional, um profissional de sucesso. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Glenda, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda ao Momento Senac, tá bom? Sim, Letícia, eu também agradeço. Foi um prazer enorme participar com você e com a Rafaela. É sempre bom trocar experiência, conhecimento, aprendizado e falar de um assunto que realmente é muito relevante, importante para as nossas empresas, né, e para os nossos alunos também, porque de fato é um momento de transformação e que pode contribuir muito, né, para o desenvolvimento da nossa economia, do nosso mercado, porque nós levamos a teoria para a sala de aula, nossas experiências, mas nós queremos muito ver nossos alunos se transformando nas organizações. Terminando mais um programa e lembrando que você pode ouvir os nossos conteúdos na sua plataforma favorita. Acesse nossas redes sociais e também o nosso site em mg.senac.br. A gravação desse episódio é de Evandro Gangana e Maíra Franco. Tchau, tchau, gente, e até o próximo episódio.